Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre a formação das chuvas de granizo. Exatamente, né? O granizo, naquilo que aconteceu, um fenômeno recente aqui numa cidade do Rio de Janeiro e em outras cidades, né, do país e ao redor do mundo. É um fenômeno bem comum de se acontecer. Mas, às vezes, esse fenômeno ele pode provocar baitas estragos. E às vezes também, quando ele começa assim de forma bem repentina, ele pode provocar até morte. Exatamente, né? Um granizo, ele pode provocar morte. Bom, vamos entender por que desse fenômeno, como ele se forma, né, e falar um pouco mais sobre a realidade do granizo, tá certo? Mas antes, se você tem interesse, fique no vídeo, mas não esqueça de se inscrever no canal se for a primeira vez, deixe seu like, larga o dedo no like aí e deixe seu comentário. Então, vamos lá. Vamos analisar essas fotos aqui que foram enviadas para mim por um inscrito lá no canal e principalmente lá no Facebook, na página do Facebook. Então, vamos lá. Essas fotos aqui foram tiradas, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, mas não interessa, na cidade de Nova Iguaçu, onde aconteceu uma baita tempestade de granizo. Tá? Então, vocês podem ver, né, que os carros, né, os vidros dos carros foram bastante afetados, né, desde esse daqui e outro aqui, e parte da lataria também aqui, ó, amassada. Tá? Então, para vocês verem aqui a velocidade, né, e a potência dessa queda. Então, é algo assim bastante interessante em termos de ciência, mas bastante perigoso também. Tá? Então, e também temos o seguinte, né? Esse aqui aconteceu, né? E a cidade, né? Esse aqui foi em Nova Iguaçu, a cidade ficou assim, ó, parecendo Nova York, né? Só que não era New York, né? Era New Iguaçu, né? Então ficou algo assim bem interessante. Isso aqui, né? Uma desses granizos que caiu na mão de uma pessoa. Então imagina, né? Um troço desse tamanho aqui, tá? Que deve ter um pouco mais de 10 centímetros, tá? Caindo de uma altura gigantesca, né? Na atmosfera. Tá? E podendo chegar a sua formação a 10 quilômetros, 5 quilômetros ou até um pouco mais, caindo e bater na cabeça de alguém. Né? Então, realmente um fenômeno lindo, mas perigoso. E pode causar bastante prejuízos, como nós vimos. Tá? Então, o que acontece, pessoal? O granizo nada mais é que uma forma de precipitação sólida. Né? É isso aqui, é um gelo. Né? E ele, embora, né, eles estejam o quê? São frequentemente eles são frequentemente associados a bolas de gelo, né? Mas na verdade eles são pedaços de gelos irregulares, mas também pode ser bem esférico, tá? Mas é muito mais provável de serem irregulares. Então eles caem, né, do topo das nuvens. E a sua formação é o seguinte: o granizo ele se forma em nuvens de fortes tempestades, aquelas nuvens cúmulos nimbus muito altas, né? Então, particularmente, né, eles ocorrem com o quê? Com correntes de ar intensas, né? Onde esse alto conteúdo também de água líquida na nuvem e a grande extensão vertical, essas grandes gotas, né, onde boa parte da camada da nuvem estão abaixo de zero, lá em cima, bem lá perto do topo. Então, o que acontece, pessoal? Essa forte corrente, tá? Então, vamos pensar. A água, né, é líquida. Então, quando ela pega essa corrente ascendente, ela começa a resfriar, né, até ter um ponto de congelamento. Né? Então, o que acontece, pessoal? Essas correntes, nessas fortes correntes, levando numa taxa maior, pode até um bom indício desse tipo de corrente são tornados, mas também não precisa ser um tornado para isso acontecer. Então, como outras precipitações comuns e como o granizo, ele começa a se formar com gotas d'água. Lá no topo da nuvem sempre tem uma zona lá que forma granizo. Só que quando ele precipita, tá, que vai chegar uma hora que esse acúmulo aumenta tanto que forma esses blocos de gelo, tá? Esse granizo ele começa a precipitar, algumas vezes ele derrete. Tá? Mas quando você tem condições onde as camadas estão mais frias e esse acúmulo acontece muito mais intensamente, né, formando essa água super resfriada e esse congelamento
né, dos núcleos de condensação, acontece o que? Essa formação dessas grandes pedras de granizo. E mostra uma estrutura, né, bem definida, com camadas, né, como se fosse uma cebola, né, formando por camadas. Isso é muito interessante. Então, isso significa que o granizo ele é feito por camadas, porque o granizo simplesmente, as correntes jogam para cima, ele fica subindo e descendo, subindo e descendo. Aí tem horas que ele pode só subir e também ir aglutinando essa água super congelada, aumentando o tamanho do granizo. Então, essas correntes ascendentes, elas podem ter velocidade de vento até 180 km por hora. Imagina, né, a força dessa corrente para soprar pedras de granizo, tá, que podem atingir mais de 1 quilo. Tá, de meio quilo, então tem que ser uma força de corrente muito, muito forte. Mas tem uma hora que o peso dessa pedra, né, ele vai vencer e ele vai precipitar. Tá? Então, nessa precipitação aqui, ó, é o que pode acontecer o grande problema. Tá? Então, imagina, né, uma nuvem de deslocamento vertical, como uma cumulonimbus, que pode chegar a 13 km de altitude, até um pouco mais, dependendo do seu tamanho, da sua robustez. Tá? Então, imagina, a 10 km de altitude se forma um pedaço de gelo desse. Aí ele começa a cair por ação da gravidade. Ele começa a cair, ao mesmo tempo que tem as correntes que começam a impor uma resistência, mas ele está mais pesado e começa a descer. A partir do topo da nuvem, ou seja, uns 2 km acima, até um pouco mais, assim, na base da nuvem, pode ter 2 km, 3 km, 5, né? Então, imagina esse troço começar a cair sem a resistência de fortes correntes, somente com a resistência do ar. Meus amigos, ele pode chegar com uma velocidade muito grande na superfície e causar esses estragos das fotos anteriores que eu mostrei, com carros, telhas, pessoal da plaquinha solar, alô pessoal da plaquinha solar, ó, granizo, ó, né? Então, tem esse problema, né? Tem esse problema. Mas nem tudo são também coisa feia, né? Porque as pessoas às vezes confundem esse outro negócio aqui, ó, chamado pallet de gelo, tá? Esses pallets de gelo, eles não são granizo, eles são uma forma de precipitação, tá? São o quê? Eles são pequenas bolinhas translúcidas de gelo, né? A única coisa que a diferença é que ele é menor, né? E são pequenos, são granizos pequenos que se formam também em trovoadas, tá? Em vez de no inverno. E são diferentes, né, do grupo. Eles são chamados, alguns chamam de granizo macio, né, que é feito, né, feito um branco gelo, assim, só que muitas vezes ele também ele tem uma mistura assim na chuva quando cai, formando um troço meio lamacento, líquido ou semissólido. É uma coisa assim bem nojenta, né, pra falar a verdade, tá? Mas é isso aí, pessoal. Isso que eu queria falar com vocês, né? Falar do granizo, né, que tem causado alguns estragos aí, né, no Rio de Janeiro e no Brasil, e causa estragos ao redor do mundo. E só para uma curiosidade, né? O recorde desse gelo, desse granizo encontrado, foi um troço de 1 quilo. Então, imagina, 1 quilograma força, ou seja, uma massa de 1 quilograma, né, de pedra de gelo, desse granizo, caindo do céu. Imagina se esse troço acerta alguém ou alguma coisa. Complicado, né, meus amigos? É isso aí. Bom, então é isso que eu queria deixar para vocês, falar do granizo, da tempestade de granizo, né, e é isso aí. Bom, se gostou do vídeo, larga o dedo no like aí. Não esqueça de curtir o canal. Não esqueça de se inscrever. Deixe seu comentário agora no final do vídeo. E compartilhe bastante esse vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.